Queridos, é o seguinte, nós temos então para hoje uma sequência, pessoal, de assuntos relacionados à citologia. Mais precisamente, pessoal, nós vamos falar hoje sobre as organelas do citoplasma, tá bom? E nada melhor para falar do assunto do que começar falando do próprio citoplasma. Vamos lembrar do seguinte, pessoal, quando nós falamos de célula, normalmente nós abordamos apenas as organelas, não é? Mas acho que fica interessante aqui, pessoal, nós fazermos uma observação sobre outros elementos e depois, obviamente, as organelas, tá? Vamos falar então primeiro, pessoal, sobre um componente celular extremamente importante, tá? Que é o citoesqueleto. Vamos lembrar de uma coisa, pessoal. O citoesqueleto, como o próprio nome já diz, é o esqueleto da célula. Só que diferente daquilo que talvez você esteja pensando, o citoesqueleto, pessoal, não é um elemento fixo, rígido. Pelo contrário, o citoesqueleto, pessoal, é dinâmico, tá? Ou seja, ele tem movimento e permite movimento. Ele permite que a célula, por exemplo, mude de forma, movimenta o citoplasma da célula, movimenta, pessoal, as organelas dentro da célula, entende? Portanto, o citoesqueleto é um elemento à base de proteína que oferece, pessoal, além, obviamente, de sustentação, mobilidade à célula, tá? Uma característica importante, pessoal, é que sendo um elemento proteico, ele apresenta componentes como, por exemplo, os microfilamentos, que são feitos de actina, uma proteína famosa, pessoal, que está relacionada, por exemplo, com o movimento, não é? Lembra que nas células musculares, por exemplo, a actina e miosina promovem o encurtamento do sarcômero. Lembra disso? Os filamentos intermediários, pessoal, esses são feitos de queratina, gente. Lembra que esses filamentos intermediários, eles servem, por exemplo, tanto para ancorar organelas, tá? Quanto, pessoal, para também fazer a adesão entre células diferentes, tá? Queratina, uma proteína que vocês conhecem bem, extremamente resistente, tem, portanto, essa função relacionada a formas da célula e até mesmo a ancoragem de organelas dentro da célula ou de uma célula em outra célula. Lembra dos desmossomos, pessoal? Pois bem, são feitos de queratina, tá? E os microtúbulos, pessoal? Esses são muito famosos porque são feitos de uma proteína chamada tubolina. Lembra que essa é a mesma proteína, pessoal, que nós encontramos nos centríolos, organela que nós vamos falar no final de todo esse conteúdo que nós vamos abordar hoje, tá? Mas lembra, esses microtúbulos estão envolvidos, por exemplo, com a formação de cílios e flagelos, né, para locomoção celular, estão relacionados à formação de fibras do fuso e as fibras do áster, estruturas que surgem a partir dos fenômenos de divisão celular, ok? Muito legal, gente. Então, esses são componentes, pessoal, fundamentais para a sustentação da célula, citoesqueleto. Muito bom. Agora, pessoal, nós vamos falar de um outro componente celular extremamente importante, tá? Vamos falar aqui do citoplasma, gente. Lembra do seguinte, quando você analisa uma célula, de modo geral, você observa essa célula por dentro e fala assim, ó, dentro da célula, envolvido pela membrana plasmática, nós encontramos o citoplasma. E eu quero que vocês se lembrem, gente, que o citoplasma não é apenas uma estrutura, e sim, pessoal, olha isso, uma porção fluida chamada hialoplasma ou citosol, mais o que nós encontramos mergulhados no hialoplasma, ou seja, as organelas, entende? Então pensa bem, citoplasma, hialoplasma mais organelas. Entende a diferença, gente? Só a porção líquida, só o citosol, pessoal, é o hialoplasma. O líquido mais as organelas mergulhadas no líquido, citoplasma, é o conjunto. Entende? Maravilha, gente. E é claro que vocês vão se lembrar do seguinte,
que esse hialoplasma, pessoal, sendo essa porção sol da célula, ela vai apresentar na sua composição água, lógico, né? E também, pessoal, um outro composto, uma proteína extremamente famosa, a albumina, que oferece boa viscosidade ao citoplasma, ou melhor, ao hialoplasma, né? Essa água que compõe o hialoplasma, pessoal, ela vem então carregada de elementos extremamente úteis para a célula, tais como sais, variados tipos, gente, sódio, potássio, iodo, fosfato, nitrogênio, enxofre, tá? Aminoácidos, obviamente, pessoal, utilizados como matéria-prima para a síntese de proteínas, um fenômeno marcante dentro da célula. Ácidos graxos, necessários, pessoal, à síntese de lipídios, por exemplo, tá bom? Nucleotídeos são as menores partes que compõem o nosso material genético, gente. Lembra? DNA e RNA são feitos de unidades chamadas nucleotídeos. Além de açúcares, como por exemplo, pessoal, monossacarídeos, em que o principal de todos, sem dúvida, é a glicose. Lembra que a glicose, pessoal, é o combustível para a atividade celular, tá certo? E aqui eu coloquei uma observação, pessoal, que inclusive tem a ver com a ação do próprio citoesqueleto, tá? Vocês vão se lembrar então que o citoplasma não é uma poça estática, e sim, gente, uma porção fluida com organelas que apresenta movimento, tá? E esses movimentos realizados pelo citoplasma, pessoal, são movimentos circulares que nós chamamos de ciclose, tá? São movimentos importantes que permitem, inclusive, pessoal, que esses compostos que nós encontramos no hialoplasma cheguem até as organelas de destino, tá? Organelas, pessoal, como por exemplo, a que nós vamos passar a ver a partir de agora, tá? Vamos nos lembrar do seguinte, pessoal. As células apresentam uma quantidade imensa de organelas com funções, pessoal, extremamente bem definidas, tá? Eu quero que vocês se lembrem, por exemplo, que entre as organelas do citoplasma, talvez uma das mais famosas, pessoal, seja o famoso retículo endoplasmático, não é? Só que aí você vai se lembrar assim, ó, pô, professor, mas tem retículo endoplasmático liso e tem retículo endoplasmático rugoso. De qual você está falando? Eu estou falando de ambos, tá? Porque eu quero que vocês se lembrem que tanto o retículo endoplasmático liso, que obviamente vai render um tema específico, quanto o retículo endoplasmático rugoso, pessoal, tem como funções gerais, olha aqui, síntese, armazenamento e transporte de substâncias. E o que eu acho mais legal, então, é você entender justamente o seguinte: o que diferencia o retículo endoplasmático liso do retículo endoplasmático rugoso, pessoal, não é só a estrutura, ou seja, não é só o fato do retículo endoplasmático rugoso apresentar ribossomos na sua estrutura, é também o tipo de substâncias que são armazenadas, sintetizadas e transportadas pelo retículo. Por exemplo, pessoal, o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, gente, também é chamado de retículo endoplasmático agranular. E esse prefixo A de negação, pessoal, indica justamente a ausência de ribossomos. E esse retículo endoplasmático liso ou agranular, como não tem ribossomos, não produz proteína. Produz o que então, gente? Produz lipídios. Não se esqueçam, gente, o retículo endoplasmático liso é a organela responsável pela síntese de lipídios. E aí vocês vão se recordar, pessoal, do seguinte: existem variados tipos de lipídios, tá? Por exemplo, na membrana plasmática da própria célula, fosfolipídios, colesterol
né? Se eu estiver falando de uma célula, pessoal, presente, por exemplo, numa glândula, tipo testículos, ovários, as glândulas sexuais, pessoal, produzem hormônios sexuais, esteroides. Esteroides são lipídios. Então é muito importante que você associe a função da organela, pessoal, com o tipo de célula que vai apresentar essa organela. Pensa comigo, se o cara durante uma questão pergunta para você justamente sobre qual organela deve apresentar-se em grande quantidade numa célula produtora de testosterona. Pronto, testosterona não é um esteroide? Esteroide não é um lipídio? Então eu vou entender que essa célula deve ser rica em retículo endoplasmático liso. Entende? Além disso, pessoal, muito importante lembrar, o retículo endoplasmático liso também produz substâncias detoxicantes, tá? Principalmente, pessoal, substâncias que neutralizam álcool, drogas, ou seja, células do fígado serão ricas em retículo endoplasmático liso, tá? Já que são, portanto, substâncias que vão ser neutralizadas justamente lá nas células hepáticas, tá? Muito bem. Além do retículo endoplasmático liso, pessoal, nós encontramos também o retículo endoplasmático rugoso. Eu quero que vocês se recordem que essa nomenclatura, ela vem justamente da presença, pessoal, de organelas extremamente importantes chamadas ribossomos. Lembra, gente, que os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica, né? E aí você vai se lembrar do seguinte, esses ribossomos, eles podem ser encontrados livres lá no citoplasma ou também, pessoal, aderidos, unidos às membranas que constituem o retículo endoplasmático rugoso. E nessa ocasião, pessoal, você vai entender o seguinte, se o retículo endoplasmático rugoso é rico em ribossomos, obviamente a sua função será a síntese de proteínas, tá ok? Então lembra, pessoal, proteínas como melanina, enzimas, anticorpos, hemoglobina, tá? Actina, miosina, pessoal, hormônios como a insulina, vários tipos diferentes de proteínas serão produzidos pelo retículo endoplasmático rugoso. Por isso eu te chamo a atenção para fazer o mesmo exercício, pessoal, mental que nós fizemos com o retículo liso, tá? Se células que produzem lipídios, obviamente são ricas em retículo liso, células produtoras de proteínas importantes serão, obviamente, ricas em retículo rugoso, tá? Só lembrando que o retículo rugoso também é chamado de granular, granuloso ou ainda ergastoplasma, ok? O ergastoplasma é o retículo endoplasmático rugoso. Não se assusta se você encontrar esse palavrão como nome de organela, tá bom? E fechado, gente? Uma coisa que eu acho muito interessante você lembrar agora e fazer essa associação, gente. Eu não falei que os dois retículos realizam o transporte de substâncias? Pois bem, tanto lipídios quanto proteínas sintetizadas pelos retículos são transportadas para onde? São transportadas, pessoal, para o complexo de Golgi. Lembra disso, gente? Retículo endoplasmático também produz as tais vesículas, tá? Isso não é a função apenas do Golgi, tá bom? Então vamos lembrar, vamos falar sobre o Golgi. O sistema golgiense, sistema golgiano ou complexo de Golgi, pessoal, ele corresponde, na verdade, a um conjunto de sáculos, tá vendo isso, gente? Ó, sáculos ou cisternas, tá vendo? E esses conjuntos de sáculos sobrepostos, pessoal, é que formam, portanto, esse complexo, é que formam esse sistema, chamado sistema golgiense ou complexo de Golgi. Vocês estão reparando, pessoal,
pelo meu desenho rupestre que eu fiz aqui, que o complexo de Golgi está liberando essas vesículas, está vendo, gente? Pois são substâncias, pessoal, que foram empacotadas pelo complexo de Golgi, tá? Então pensa no seguinte: complexo de Golgi, formado por pilhas de sáculos sobrepostos, é, pessoal, responsável pelo armazenamento, pelo amadurecimento, pessoal, de substâncias, pela síntese de macromoléculas. Cuidado com isso agora. Tá? Porque quando eu falo síntese de macromoléculas, pessoal, eu estou dizendo moléculas que podem ser maiores do que as próprias proteínas, tá? Como por exemplo, gente, mucopolissacarídeos, tá? Como por exemplo, gente, amido, tá? Como por exemplo, pectina, ou seja, são moléculas realmente muito grandes que podem ser sintetizadas no complexo de Golgi, tá? Digo ainda, pessoal, que além de armazenar, sintetizar, amadurecer essas macromoléculas, ele ainda empacota essas substâncias e depois exporta essas substâncias por meio, pessoal, de vesículas de secreção ou grãos de zimógeno, tá ok? Muito bem. E aí, pessoal, esse complexo de Golgi, ele apresenta algumas adaptações, algumas especializações. Por exemplo, pessoal, olha esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o famoso espermatozoide. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter visto, gente, aquelas cenas, eventualmente em documentário, algum vídeo e tal, do espermatozoide trombando contra a parede do óvulo. Vocês já devem ter visto isso. Queridos, é óbvio que isso tem algum tipo de função. Ou seja, ele vai ficar trombando contra a parede do óvulo, queridos, justamente porque na ponta do espermatozoide nós encontramos uma estrutura chamada acrossomo. E esse acrossomo, pessoal, é uma modificação, é uma especialização do complexo de Golgi. Então quero que você pense assim, por exemplo, quando os gametas como o espermatozoide vão se formar, pessoal, existe uma etapa do processo de transformação do espermatozoide que nós chamamos de espermiogênese ou período de diferenciação. É quando uma célula chamada espermátide se transforma em espermatozoide. Quando a espermátide se converte em espermatozoide, pessoal, uma coisa muito interessante acontece com o Golgi da espermátide. O complexo de Golgi dessa célula espermátide, ela se concentra nessa ponta do espermatozoide, formando o acrossomo. E dentro do acrossomo, nós encontramos enzimas hidrolíticas. Enzimas, pessoal, que vão ser secretadas quando o espermatozoide ficar trombando contra a parede do óvulo e vão fragilizar a parede do óvulo para que o espermatozoide possa penetrar na célula. Entendeu? Muito bem. Agora, além do acrossomo, uma outra especialização do Golgi, pessoal, que eu gosto sempre de lembrar, é justamente essa que se observa nas células vegetais. Lembra de uma coisa, pessoal? Quando uma célula vegetal realiza um processo de divisão celular, uma mitose, por exemplo, ao final da mitose, as duas novas células se separam por um processo chamado citocinese. Se você se recordar disso, na célula animal, a citocinese é de fora para dentro, desse jeito, ó, por estrangulamento, tá vendo? Na animal, citocinese centrípeta, de fora para dentro. Só que na célula animal, essa citocinese acontece de dentro para fora. Tá? Quer dizer que, devido à presença dessa parede celular, pessoal, não tem como a célula vegetal sofrer esse estrangulamento. Então, o complexo de Golgi, pessoal, nas células vegetais, nós podemos inclusive chamá-los, pessoal, de dictiossomos. Tá? O que vai acontecer, gente? Eles vão depositar, pessoal, essa barreira que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Essa barreira, pessoal,
que é feita basicamente de pectina, tá? E aí então, pessoal, essa pectina, ela acaba então formando uma separação entre as duas novas células e essa barreira recebe o nome de fragmoplasto, tá ok? O fragmoplasto é a barreira de pectina depositada, pessoal, pelo complexo de Golgi, bem no meio da célula vegetal, que no futuro, é bem interessante você saber disso, que no futuro dessa célula, o fragmoplasto vai acabar formando a famosa lamela média, ok? Show de bola, pessoal. Agora, olha que interessante, vocês perceberam que eu vim aqui fazendo uma ligação entre as funções dessas organelas. Eu falei, por exemplo, pessoal, que proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso seriam transportadas até o complexo de Golgi, armazenadas, empacotadas e depois liberadas na forma de vesículas. Pensa, pessoal, que talvez essas proteínas sejam enzimas digestivas da célula, que vão agir na própria célula. Pois bem, essas vesículas produzidas pelo Golgi, repletas de enzimas digestivas, podem formar, portanto, uma outra organela. Uma organela, pessoal, chamada de lisossomos. Olha só isso, pessoal. Lisossomos são vesículas repletas de enzimas digestivas. Então, gente, faça a seguinte associação. Toda enzima é uma proteína. Vamos pensar assim. Quem produz essas enzimas, portanto, é o retículo endoplasmático rugoso. Essas enzimas são transportadas até o Golgi. O Golgi empacota essas enzimas e depois libera dentro do citoplasma da célula sob a forma de lisossomos. Os lisossomos são formados, portanto, pela contribuição do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi. E qual que é a função do lisossomo, gente? É só lembrar o que tem dentro do lisossomo. O lisossomo está repleto de enzima digestiva, ou seja, a função do lisossomo é digestão intracelular, tá? E é justamente, pessoal, esse processo de digestão intracelular que eu estou mostrando para vocês nessa figura, nessa sequência de eventos. Quer ver? Presta bem atenção, é muito legal isso, gente. Ó, então imaginem que isso que eu fiz em vermelho aqui na luzinha, queridos, ó, seja uma célula, tá? O que você está vendo aqui é um pedaço da célula. Imagine que a minha célula tenha capturado uma partícula alimentar. Está vendo isso? Uma partícula sólida e grande. Pois bem, pessoal, essa estrutura que se formou ao redor do alimento, pessoal, é a própria membrana plasmática da célula. Ou seja, o que vocês estão vendo neste processo é um fenômeno de fagocitose. Lembra, gente? Englobamento de partículas sólidas e grandes. Muito bem. Agora, veja que essa estrutura, pessoal, se solta da membrana e passa a ser chamada então de quê? Fagossomo ou vacúolo alimentar. Vacúolo, pessoal, eu sei que é um termo que vocês estão acostumados a usar em célula vegetal, mas você pode chamar essa bolsa que contém o alimento de vacúolo alimentar. Se você se sentir incomodado em usar esse termo numa resposta aberta, você pode chamar de corpo alimentar, sem problema, tá? O que ele contém no seu interior é a partícula de alimento capturada pela célula. Legal. Só que essa partícula precisa ser quebrada. Essa partícula precisa ser digerida. E é aí que entra em ação, pessoal, o lisossomo. O que o lisossomo faz, pessoal? O lisossomo se desloca até o vacúolo alimentar, se funde a membrana do vacúolo alimentar e derrama dentro dele as suas enzimas digestivas. E obviamente, então, ele muda de nome, porque agora o que está acontecendo nele é um
processo de digestão. O que era o vacúolo alimentar, agora você chama de vacúolo digestivo, porque dentro dele tem comida e enzimas digerindo essa comida, tá? E é óbvio, você entende, pessoal, que após o processo digestivo, os elementos que são importantes, eles acabam então sendo difundidos para a célula. O que resta dentro dele agora, pessoal, é só o resíduo do processo digestivo. Por isso, o que era o vacúolo digestivo, agora, após a digestão, passa a ser chamado de vacúolo residual. O que tem dentro dele agora são os restos do processo digestivo. E aí, o que é que a célula faz com esses restos, pessoal? Aqui, ó. O vacúolo residual se funde novamente à membrana plasmática e libera esse resíduo para fora da célula, num fenômeno que nós já estudamos, chamado plasmocitose, tá? A defecação celular, tá bom? Então, o que vocês viram aqui é uma sequência de eventos de digestão em que a célula se alimentou de uma partícula que veio de fora da célula. Por isso, pessoal, essa sequência de eventos recebe o nome de heterofagia. Heterofagia é quando a minha celulinha come algo que veio de fora da célula, tá? Aí você vai falar assim, mas por que, professor? Por que tem nome para o processo digestivo quando a célula come algo que veio de fora? Te digo, é porque também tem nome o processo digestivo de quando a célula come algo de dentro dela mesma. Imagina isso, pessoal, uma organela dentro da célula sem função. Uma organela que está lá envelhecida, ou se não, pessoal, que está em grande quantidade, está sobrando. Cara, a célula não vai descartar. Lembra que essas organelas são feitas de membranas lipoproteicas, tá? Então imagina essa situação aqui, gente, ó. Aqui dentro, uma mitocondrinha, tá? Imagina que é uma mitocôndria que está sem função, uma mitocôndria velha. Os lisossomos produzidos pelo nosso amigo Golgi vão fagocitar, vão englobar essa mitocôndria e vão digeri-la, vão quebrá-la, tá? Para que ela possa ser reaproveitada. Esse processo, gente, é chamado de autofagia. É digerir algo da própria célula. E essa bolsinha formada pelo lisossomo ao redor da partícula, pessoal, da própria célula, é chamado de vacúolo autofágico. Percebe? E é claro, pessoal, depois da digestão, resíduos também serão liberados para fora da célula. Tá? Muito bem. Então lembra, heterofagia, a minha célula digerindo partículas que vieram de fora. Autofagia é a minha célula digerindo partes da própria célula, num processo que pode ser simplesmente um fenômeno de reciclagem, né? Ou, olha que fantástico esse fenômeno, gente, autólise. Pois bem, a autólise, pessoal, também é um fenômeno realizado pelo lisossomo. Só que a autólise tem como característica, pessoal, a morte da célula. E isso acontece, pessoal, justamente por conta do rompimento de lisossomos que derramam as suas enzimas digestivas lá pelo citoplasma. E é óbvio, né, gente? As enzimas do lisossomo, se elas forem derramadas no citoplasma, elas vão digerir a célula por dentro e ela vai morrer, tá? Por isso o nome é autólise. Lise é quebra de si, tá? A celulinha vai morrer, tá bom? E aí eu coloquei duas situações em que essa autólise, pessoal, é bastante exemplificada. Uma se chama silicose, também conhecida como o mal dos mineiros. Pelo amor de Deus, não é dos caras que vêm de Minas, tá? É dos caras que trabalham lá embaixo da terra, lá são os mineradores, tá? O que acontece, gente? Imagine que no caso da silicose,
partículas de sílica ficam suspensas lá no ar da mina. Esse é um ar, gente, de difícil renovação, porque o cara está lá a 100, 150, 200 metros lá embaixo do solo, explodindo rocha, britando rocha, e aí então, pessoal, levanta uma fuligem de sílica, que quando o mineiro aspira, pessoal, chega até os pulmões, e lá nos pulmões, esses cristais de sílica, quando são capturados pelas células, pessoal, rompem os lisossomos, fazendo com que os lisossomos derramem a sua enzima digestiva no citoplasma, levando a célula à morte. Quando isso vai acontecendo ao longo dos anos, pessoal, o minerador vai sofrendo as consequências desse processo de morte celular lá nos pulmões, tá? E a outra situação que eu coloquei para vocês, pessoal, é a apoptose. Essa apoptose tem uma característica marcante, pessoal, que é essa. A apoptose é uma morte celular programada geneticamente para acontecer. Olha que interessante, gente. Imagina, por exemplo, gosto muito desse exemplo, o girino. Lembra que o girino é a fase larval de um anfíbio, do sapo, por exemplo, né? O que acontece? Poxa, o girino sofre metamorfose para que ele possa, então, se adaptar à vida em ambiente terrestre. Nessa metamorfose, a cauda, pessoal, é reabsorvida, as brânquias desaparecem, certo? Pois bem, esse desaparecimento das brânquias, essa reabsorção da cauda, são fenômenos de apoptose. Ou seja, pessoal, as células dessas estruturas vão sofrendo um processo de regressão por conta de lisossomos que vão se rompendo de forma programada para que esses tecidos, pessoal, possam ser reabsorvidos. E, obviamente, pessoal, para que o animal possa sofrer as mudanças típicas da sua metamorfose. Então, a autólise pode ser um fenômeno acidental ou pode ser um fenômeno programado geneticamente para acontecer, certo? Muito legal, gente. Bom, vocês entenderam a origem do lisossomo. O lisossomo é produzido pelo complexo de Golgi. Ele é uma vesícula que contém enzima hidrolítica. Porém, existem outras organelas com a mesma origem, tá? E aí, queridos, eu estou falando de uma outra organela que nós chamamos de peroxissomos. Olha que legal essas aqui, pessoal. O nome peroxissomo, eu espero que ele por si já te lembre peróxido de hidrogênio. Eu espero que esse nome já te lembre água oxigenada. Olha que legal a função dele, gente. Os peroxissomos são vesículas repletas de enzimas detoxicantes, tá? Essas enzimas detoxicantes, pessoal, são, portanto, responsáveis pela neutralização de substâncias tóxicas dentro da célula, tá? E eu sei que vocês, nesse momento, estão se recordando do seguinte: pô, professor, você já falou de detoxicação agora há pouco. Falei mesmo. Eu falei lá do retículo endoplasmático liso, lembra? Que tinha uma função detoxicante relacionada a álcool, relacionado a drogas, não é? Pois bem, os peroxissomos também têm efeito detoxicante, tá? E aqui eu coloquei uma das principais vias metabólicas que são produzidas pelo peroxissomo, tá? Então veja só, primeiro, peroxissomo é uma organela que tem uma origem semelhante ao lisossomo. É uma vesícula, quem produziu foi o Golgi. Está cheio de enzima, quem produziu essas enzimas foi o retículo rugoso. O que ele vai fazer, pessoal? Olha só, o peroxissomo, ele pega radicais livres, pessoal, resultantes do metabolismo celular, tá? E neutraliza esses radicais livres que poderiam ter efeito oxidante na célula, neutralizam eles com água, tá vendo? E quem catalisa essa reação, pessoal, é uma enzima chamada superóxido dismutase, tá? Mas presta bem atenção no seguinte,
Eu disse que o peroxissomo está repleto de enzimas. Está no plural, justamente porque não é um tipo apenas de enzima. Além da superóxido dismutase, que consegue neutralizar, pessoal, esses radicais livres em água oxigenada e oxigênio. Você vai falar assim, pô, professor, ele produziu água oxigenada, ele produziu peróxido de hidrogênio, ele deu um tiro no pé. Não. Isso é parte da via metabólica, porque depois que ele produziu a água oxigenada, que realmente continua sendo tóxica, tem ação corrosiva, uma outra enzima presente no peroxissomo neutraliza essa água oxigenada, converte a H2O2 em água e oxigênio. E essa enzima, pessoal, eu digo, normalmente ela é mais conhecida do que a anterior, né? A neutralização da água oxigenada fica então a cargo da catalase, a enzima que converte essa água oxigenada em água e oxigênio, que vão ser usados pela célula, pessoal, caso seja necessário, de boas, tá? Então, peroxissomo, duas enzimas, superóxido dismutase, que neutraliza radicais livres em água oxigenada, e a catalase, que neutraliza a água oxigenada em água e oxigênio. Fechado? Maravilha, gente. E agora, finalmente, pessoal, nós podemos falar sobre os centríolos. Olha só isso, gente. Lembra que os centríolos, nós comumente dizemos que estão presentes em células animais. Mas não quer dizer que seja uma estrutura exclusiva de células animais. Os centríolos também podem ser encontrados, pessoal, em vegetais como briófitas, por exemplo, em algumas algas, tá certo? Muito bem. Esses centríolos, pessoal, eu tentei fazer para vocês aqui o desenho de um, mas lembra, gente, que os centríolos não são organelas feitas de membranas. Os centríolos são tubinhos, tá? Inclusive túbulos, que nós já falamos lá no começo da aula, quando falei de citoesqueleto para vocês, tá? Então recorda isso, ó. Os centríolos são cilindros feitos de microtúbulos. Eu fui bem detalhista aqui, queridos, e coloquei assim, ó. São estruturas cilíndricas perpendiculares, né, ó, perpendiculares, formadas por 9 conjuntos de 3, 9 trincas de microtúbulos proteicos, e a proteína que constitui os centríolos é a tubolina, tá ok? É a famosa tubolina, que inclusive forma os microtúbulos do citoesqueleto, tá bom? E aí então, pessoal, quais seriam as funções associadas aos centríolos? Nós também comentamos já sobre algumas delas, como por exemplo, formar cílios e flagelos, pessoal. Lembra do paramécium, protozoário ciliado? Lembra do trypanosoma cruzi, que é flagelado? Lembra do espermatozoide, que é uma célula que tem mobilidade? Ou seja, os centríolos estão relacionados com a formação de estruturas que estão envolvidas com a locomoção celular. Além dos centríolos, pessoal, também está envolvidos com a formação. Dá uma olhada aqui na figurinha da célula, ó. Fibras do fuso e fibras do áster, que são, pessoal, estruturas que aparecem durante os fenômenos de divisão celular, que estarão nas nossas próximas aulas e que vocês vão ver que tem relação, pessoal, com a separação do material genético durante essas divisões celulares, tá? Fibras do fuso, que ligam-se, pessoal, aos centrômeros dos cromossomos, e fibras do áster, que vão ancorar os centríolos nos polos opostos da célula, tá? E aí, queridos, finalmente, gostaria que vocês se lembrassem de duas organelas para as quais, pessoal, nós temos mais aulas disponíveis, por isso que eu vou comentar rapidamente sobre elas, porque todos nós as conhecemos à perfeição, né? Mitocôndrias e cloroplastos. A nossa próxima aula, pessoal, vai ser justamente sobre respiração
celular. E aí nós vamos ter que conhecer a fundo as mitocôndrias, né? Quais são as suas estruturas, quais são os seus componentes gerais. Vamos falar também, pessoal, de cloroplastos responsáveis pelo fenômeno de fotossíntese. Muito importante lembrar, mitocôndrias e cloroplastos são organelas, pessoal, que possuem, lembra disso, material genético próprio, né? Que possuem ribossomos próprios. E isso confere a essas duas organelas, pessoal, autonomia metabólica, autonomia no aspecto de multiplicação. Por isso, pessoal, vocês vão se lembrar disso, ó. Essas duas organelas participam de uma teoria extremamente famosa chamada de endossimbiose. Lembra, gente? A teoria da cientista norte-americana Lynn Margulis, que fala que, num passado distante, mitocôndrias e cloroplastos teriam sido seres independentes, que em algum momento da evolução teriam sido capturados por células eucariotas, né, mais complexas, e ao invés de a célula digeri-los, passou a conviver, trocando favores, vivendo em simbiose, tá ok? Essa é uma teoria, pessoal, que nós vamos discutir bastante, inclusive na sequência dos nossos temas, quando o assunto for justamente evolução celular, tá ok? No mais, queridos, temos aqui então uma bela exposição sobre as principais organelas citoplasmáticas com suas respectivas funções, pessoal. Eu espero realmente que tenha sido útil para vocês, e nos nossos próximos encontros, pessoal, vamos falar de fisiologia, do funcionamento da célula no que se refere a outros fenômenos do seu metabolismo. Valeu, queridos? Um abração, até mais, até breve. Tchau, tchau.